ti, Jesus, Espírito Divino, reluzente luz. Então minha alma entra em teu sublime altar. Me sinto como um anjo a te glorificar, pois tu és poderoso, Senhor, pois tu és o Altíssimo Deus, pois tu és e serás meu Senhor, pois tu és para todos a paz. E quando a tua glória desce sobre nós, sabemos as razões dos nomes que tu tens, porque sem merecer nos amas tanto, Deus. Tu és maravilhoso e a todos eu direi, El Shaddai, Elion, o Altíssimo Deus, Elohim, e serás meu Senhor, Shalom, para todos paz. Pai eterno, Deus glorioso, Criador da terra e do mar, céus e terra o glorificam, seja exaltado seu nome, Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, que salva o seu povo, El Shaddai, poderoso Senhor, habita sobre os homens, habita sobre os anjos, Elion, o Altíssimo Deus. És o Deus dos que passaram, és o Deus a quem eu sirvo, Elohim, o meu Deus e Senhor, que faz cessar a guerra dos homens desta terra, Shalom, para todos a paz, El Shaddai, El Shaddai, poderoso Senhor, Elion, o Altíssimo Deus, Elohim, Elohim, o meu Deus e Senhor, Shalom, Shalom, para todos Meus amados, bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Nós estamos no canal da nossa congregação Monte Sinai e Evade. Eu peço a você que marque o sino, se inscreva no nosso canal e siga as nossas redes sociais, Instagram
e o Facebook também. Antes de tudo, eu quero orar ao Pai, junto contigo, junto com vocês, para que Deus possa nos abençoar no dia de hoje. Amém? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa existência. Abençoe o teu povo que está assistindo, Senhor, nesse momento. Eu te peço, Senhor, que as suas mãos continuem estendidas sobre eles, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que se encontra em Salmos, capítulo de número 137, verso 1 e 9. Salmos 137, verso 1 até o verso 9, que diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, os salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, havíamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esqueci, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, e apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir a Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal nos fizeste. Feliz aquele que pagar os teus filhos, esmagá-lo contra a pedra. Meus queridos irmãos, essa palavra que está em Salmo 137, Salmo 137 relata um período que Israel estava exilado na Babilônia. O povo de Jerusalém já havia sido exilado, né, pelos assírios e com o apoio dos edonitas. E aqui o povo estava de Judá sendo cativo em Babilônia. E é interessante que nesse cenário aqui o povo estava totalmente em decadência espiritual. Na verdade, o povo de Israel como um todo estava invocando a ira do Senhor, estava provocando a ira do Senhor. Na verdade, Deus levantou os profetas maiores, os profetas menores, para alertar o povo em relação ao pecado, em relação à situação espiritual e moral que eles estavam, porém eles não deram ouvido ao que os profetas falavam, diziam, porque Deus estava alertando o povo para se consertar, para se voltar à sua obediência, à comunhão com Ele. E aí, Deus permitiu que Babilônia, no caso, sempre o Salmo 137 vai dizer em especial para a Babilônia, Judá e Babilônia, que Babilônia sitiou Judá, pegou os nobres de Judá e levou como cativo para a sua terra. A Bíblia vai dizer que aqui no verso 1, e aqui eu já quero aplicar para você algumas atitudes, ou pelo menos 5 atitudes que não podemos ter quando somos impedidos de estar em Jerusalém. Na verdade, Jerusalém, isso significa particular para cada um, é o lugar onde Deus está, onde Deus se manifesta, onde nós se sentimos na casa e na presença do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, para algumas pessoas, Jerusalém é um templo, é a igreja. Para outros que não podem estar sempre na igreja, é um lugar onde ele reserva no trabalho, em casa, para orar, para fazer um culto pessoal diante do Senhor. E aí a gente trata Jerusalém dessa forma, e nós vamos tratar
nesse vídeo Jerusalém, algum lugar onde você sinta, né, que está próximo de Deus, onde você cultua o Senhor. 5 atitudes que você não pode, que você está impedido de estar em Jerusalém. A primeira dela é que no verso 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. A primeira atitude que não podemos fazer quando nós estamos longe de Jerusalém é que não podemos nos prostrar à margem da adversidade. Veja que os judeus estavam à margem do rio da Babilônia e choravam. Estavam totalmente tristes, entregue à adversidade, ao problema que eles estavam enfrentando. Então, eles ficaram prostrados na margem do rio. Na verdade, o rio não era o pior cenário, porque aquele rio tinha uma prosperidade, tinha vida, a água corria e as plantações, as flores que estavam à margem daquele rio floresciam, havia sombra, havia um lugar de descanso. Só que o problema não estava no rio, o problema estava nos judeus que estavam cativos naquele lugar, né? Deus havia falado, né, em Deuteronômio capítulo 28, verso 46 ao 50, dizendo assim: e serão entre ti por Sião e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirá aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. O Senhor levará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. O que essa palavra quer dizer? Que Deus estava dizendo o seguinte: se vocês não me servir, vocês servirão a outra nação, estarão debaixo de um jugo. E aí a gente entende o seguinte, que Israel estava ali à margem chorando, né, porque tinha motivo, estava em desobediência, estava diante de um confronto espiritual, um confronto diante de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que não podemos nos prostrar diante da diversidade, embora algumas coisas delas ou algumas diversidades por conta dos nossos próprios erros, né? A segunda coisa que não podemos, a segunda atitude que não podemos ter diante de estarmos longe de Jerusalém é que não podemos enterrar o nosso dom. Vê o verso 2. Nós, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Veja bem, o verso 2, ele diz o seguinte, que no salgueiro que lá havia, ou seja, uma árvore muito cheia de sombra, né, pendurávamos as nossas harpas. Ou seja, a harpa era uma ferramenta que Israel tinha, né, os judeus tinham, para poder dedilhar, para poder fazer um som, compor uma canção. E ali eles, naquela sombra, naquele cenário, naquele ambiente fora da sua pátria, eles estavam pendurando, né, pendurava as harpas no salgueiro. Talvez muitos que estão assistindo, diante do caos do Brasil, da nação brasileira que está passando, está pendurando as suas harpas, está deixando o seu talento, talvez não está tendo mais oportunidade de cantar, de pregar, de fazer alguma coisa na igreja, alguma atividade que fazia.
mas você pode usar a internet para fazer isso, você pode dobrar o seu joelho, você pode pregar através de mensagem do WhatsApp, das redes sociais, você pode fazer alguma coisa, só que você não pode enterrar o seu talento, você não pode enterrar o seu dom, porque Deus te deu para você usar, para você alcançar pessoas, para você alcançar pessoas que estão distantes de Deus. Deus quer te usar. A terceira coisa que nós não podemos fazer, a terceira atitude, é que não podemos nos intimidar. Veja o verso 3 e o verso 4. No dia em que eu clamei, tu, pois aquele que nos levaram cativo, nos pediam canções aos nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, havíamos de entoar canções do Senhor em terra estranha? Ou seja, estavam afirmando que os estrangeiros estavam pedindo canções para eles cantarem e também dedilhar a harpa. Só que eles não sentiam a vontade, não se sentiam à vontade para poder cantar e tocar a harpa, porque eles estavam distantes da sua pátria, estavam distantes da sua terra, da sua nação. Então eles se sentiam intimidados, se sentiam desmotivados, eles não queriam fazer, não estavam confortável em tocar harpa e cantar uma canção. Talvez você esteja assim, desanimado, desencorajado, está se sentindo intimidado por esse momento que estamos passando. Você não sente mais vontade de cantar, de orar, de buscar o Deus eterno, de fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Talvez pelo fato de não estar ali junto com os irmãos em comunhão, você se sente intimidado, se sente solitário, mas que hoje você entenda o seguinte, que Deus está falando contigo, que Deus está falando para você não se intimidar, para você não calar a sua voz, calar a sua boca, parar tudo que você está fazendo para se render a tudo que está ocorrendo hoje no Brasil e no mundo. Vamos dizer a quarta atitude. Nós primeiro falamos sobre não podemos nos frustrar à margem das adversidades. A segunda atitude que não podemos fazer, não podemos enterrar o nosso dom. Terceiro, não podemos nos intimidar diante da pressão maligna, diante da adversidade que passamos, diante de tudo que está ocorrendo no Brasil e no mundo. E a quarta, não podemos nos esquecer de Jerusalém. Olha o que diz Salmos 137, versos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a mim a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Verso 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, e apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Nós não podemos esquecer de Jerusalém. Jerusalém é o lugar de comunhão. Jerusalém é a nossa casa. Jerusalém é o lugar onde nós devemos e sempre estamos bem à vontade. Nós estamos em comunhão e harmonia com os irmãos. Nós revemos amigos, nós revemos nossos irmãos, nós cantamos, louvamos, falamos, declaramos juntos. Jerusalém sempre será a nossa casa. Jerusalém sempre será um lugar onde nós se sentimos em família, se alegramos com aquelas pessoas que aparentemente precisam de ajuda e nós estendemos as mãos para ajudar. Ali não existe, Jerusalém não existe fraco nem forte, não existe pobre ou rico, não existe desigualdade social, não existe nada. Jerusalém é um lugar onde todo mundo é a mesma coisa, nós somos semelhantes. Então nunca se esqueça
de Jerusalém. Nós não podemos esquecer de Jerusalém. E eu quero compartilhar a última atitude que nós não podemos, né, ter quando somos impedidos de estar em Jerusalém. A quinta atitude e a última: não podemos culpar pessoas ou circunstâncias, mas devemos reconhecer que foi Deus que permitiu estarmos longe de Jerusalém. Olha o que diz o verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até os fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aqueles que te der pago do mal que nos fizeste. Feliz é aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Aqui é uma coisa interessante, que no final desse salmo, os judeus já estavam expressando a sua indignação, estavam expressando a sua revolta mediante o cenário, a ocorrência, o momento que eles estavam passando. E ali, como eu falei no início da mensagem, a gente tem que reconhecer que a culpa não está nas pessoas, a culpa não está na nação, a culpa não está no ambiente, a culpa não está em nenhum lugar, a não ser nós mesmos. Nós, às vezes, somos culpados do que está acontecendo. A culpa é do homem, a culpa é da desobediência, a culpa é do pecado. Isso faz parte do pecado, da falta de obediência ao Senhor. Não é culpa do irmão que está do lado. As coisas que acontecem, muitas vezes não é o diabo que está fazendo. Muitas vezes as coisas que acontecem não é o nosso próximo, nosso líder, nosso pastor. Não é. Às vezes são consequência do pecado. É necessário acontecer. O que está passando hoje no Brasil nada mais é do que previsto através de profecias, através da palavra do Senhor, que já anunciou, já foi anunciado que haveria um caos, a tribulação, momentos difíceis no mundo. E nós estamos passando por essa adversidade, esse problema, esse caos, essa recessão no país, no mundo. Mesmo que seja em curto prazo, nós não sabemos até quando vai se estender, até quando vai durar isso. Mas sabemos que é Deus que está atuando. De alguma forma a gente vai se chegar mais a Ele, se humilhar, a nação vai se humilhar, vai pedir socorro. A gente vai socorrer a uma força superior, que é o nosso Deus. Só Ele pode nos livrar das situações difíceis, da calamidade, no momento que o Brasil está passando, essa crise mundial. E a gente reconhecer que não é culpa de ninguém, mas que é nossa culpa, é culpa do homem, é culpa do mundo. Mas que possamos clamar o nome de Jesus, o nome do Senhor, para que Deus possa nos livrar dessa praga, da ira do Senhor, que Deus possa guardar a sua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Guarde isso, né? Não podemos nos prostrar diante da adversidade. Nós não podemos enterrar o nosso dom. Terceiro, nós não podemos intimidar diante dessa situação. Nós não podemos esquecer de Jerusalém. E a quinta atitude que nós não podemos fazer quando nós estamos longe de Jerusalém é que a culpa não está na circunstância, nas pessoas, mas foi Deus que permitiu tudo isso que está acontecendo. Amém? Que Deus abençoe. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso. Nós queremos te pedir que o teu povo, aqueles que nos assistem, possam receber o pão diário, Senhor, alimento espiritual, para que eles possam ter resistência ao mal, ao mundo, às coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, Pai. Abençoe o teu povo, é isso que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.